Muito bem, turminha, vamos continuar as nossas atividades dessa segunda-feira. A nossa última aula vai ser a aula de geografia. Fica aí comigo, eu sou a professora Kézia, porque a nossa aula já está começando. Muito bem, muito bem. Essa aula hoje, ela tem como referência o seu livro, tá bom? Lá na página 23. E o que você vai ver nessa aula? Presta atenção, fique ligado porque nós vamos dar continuidade a um conteúdo que a gente começou a ver na semana passada. Lembra sobre a malha quadriculada? Como que a gente faz medidas, né? E coloca ali a representação dessas medidas na malha quadriculada. Pois bem, hoje nós vamos continuar aí nessa pegada, tá bom? E o que que você precisa para essa aula de material? Presta atenção, tá bom? Você vai precisar do seu livro interdisciplinar, vai precisar também de régua. Olha, muito importante, porque sem régua hoje você não consegue fazer atividade, então precisa de régua. Vai precisar também de lápis de escrita e borracha. Então você já sabe, né? Como que funciona? Dá pause aí, organiza esse material e aí você volta comigo dando play, porque aí a prof vai orientar você como você vai fazer hoje a atividade do seu livro, tá bom? Vai lá que eu tô te esperando. Muito bem, material organizado? Então, vamos lá. Abra o seu livro aí na página 23, tá bom? Logo aí no início do seu livro, página 23, você vai encontrar essa atividade aqui, tá bom? A prof vai fazer um recorte colocando, tá bom? Dessa maneira aqui, ó, a sua atividade para você visualizar melhor, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, a professora vai estar cortando e aí as duas partes, tá bom? Vão ficar lado a lado para você visualizar melhor, tá? O que que você vai fazer nessa atividade hoje? Essa atividade tem duas etapas, tá bom? Então presta atenção que a professora vai explicar direitinho a sua atividade. A primeira etapa, o que você vai fazer, tá? Você tem aí borracha, certo? Você tem um caderno, que é o seu caderno de geografia, ou o livro que você está utilizando para essa aula, pode ser ele também. Você tem um lápis e você tem uma caneta aí, certo? Você vai pegar a régua e você vai fazer a medida, tá bom? A medição desses materiais, ok? Você vai pegar, então, depois que você medir o material, você vai fazer o registro aqui, ó, nesse quadro que tem aqui, olha, o quadro que tem o título, comprimento de alguns materiais. Aqui, a prof está dando apenas uma orientação, não tem correção. Por quê? Porque vai ser resposta muito pessoal, né? Provavelmente a sua borracha ela mede diferente da borracha de outro colega. Então a prof não pode fazer aqui uma correção porque não tem uma resposta, uma única resposta certa, tá bom? Vai de acordo com o que o seu material mede. Tá? Mas o importante é, você vai medir o seu material e aí você vai colocar a resposta aqui, tá bom? Uma coisa importante, nós estamos trabalhando a unidade de medida de centímetro, tá? Então você vai colocar aqui, ó, depois que você tiver registrado o número, vamos supor que a sua, tá? Uma suposição, um exemplo, que a sua borracha meça 5 centímetros, tá bom? Então você vai colocar aqui, depois de registrar o número, você vai colocar as letrinhas CM, lembra? Semana passada eu expliquei que centímetro, uma maneira da gente escrever centímetro mais curtinho é colocando C e o M, tá? Assim, a gente lê centímetro. Aí você vai fazer a medida do seu caderno ou do seu livro, vai anotar aqui e após um número registrado, você vai colocar de novo centímetro. Na letra C, a mesma coisa. Vai medir o lápis, vai colocar aqui ao final do registro do número, você coloca CM, que é centímetro,
e na caneta também. Vai medir, vai registrar aqui em números e vai colocar o cm como centímetro, tá? Então, essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, o que você vai fazer? Você vai fazer, então, um registro dessas medidas na malha quadriculada. Você vai ver aqui, olha, que cada material tem a sua malha quadriculada. Então, você tem a malha quadriculada da borracha, você tem a malha quadriculada do lápis, da caneta e também do caderno, certo? Como que você vai fazer o registro dessa malha? Primeiro, olha aqui o que tem escrito aqui no seu livro, ó. Tá bem em destaque. Atenção! Considere que cada lado do quadradinho representa o quê? 1 centímetro, que é a unidade de medida que nós estamos trabalhando hoje. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, mede 1 centímetro. Tá? Então, você vai ver quantos centímetros a sua borracha mede, e aí você vai pintar cada quadradinho desse aqui para 1 centímetro. No caso aqui, no meu exemplo, a minha borracha mede 5 centímetros, então eu tenho que pintar o quê? 5 quadradinhos para dar 5 centímetros. Agora, atenção, eu quero que você pinte de baixo para cima. Tá bom? Olha, não é para você pintar, ó, daqui desse lado daqui, olha, da esquerda para a direita, não. Tá bom? Não é para fazer isso daqui. Eu quero de cima, de baixo para cima. Todas as malhas você vai fazer a representação assim, de baixo para cima. Tá bom? E aí é isso que você vai fazer. Cada quadradinho representando 1 centímetro e você pinta quantos quadradinhos são necessários para representar a medida do seu material. Ok? Então, é assim essa atividade. Só antes de você continuar, a prof vai explicar por que você precisa aprender isso. Porque, olha, lá em geografia, mais para frente, você vai ver que a gente trabalha medidas de países, né? É assim que são feitos os mapas, por exemplo. Mapa de um país, mapa de uma cidade. E aí, imagina como que você vai desenhar o tamanho real de uma cidade, por exemplo. Quantas folhas de papéis você vai precisar, iria precisar? Ia ser muito difícil, não é? Por isso que a gente utiliza a malha quadriculada, que aí a gente consegue desenhar, tá? Miudinho, menorzinho. Vou te dar aqui um exemplo na prática. Olha só, aqui você tem um mapa de uma casa por dentro da casa, certo? Com quarto, aqui tem quarto, tem sala, tem jardim, outro quarto, uma cozinha, banheiro e um pátio. Aí, esse quarto aqui, ó, ele é muito grande, tá bom? Ele mede aí mais de 100 centímetros. E daí como é que você conseguiria desenhar, tá bom? A medida real desse quarto na folha. Você ia precisar de um monte de folha. Então, para não precisar disso, você conseguir fazer, tá bom? A medida desse quarto numa folha normal, numa folha pequena, é assim que a gente utiliza a malha quadriculada. Então, aqui, ó, esse mapa aqui, no caso dessa casa, foi utilizado no sistema malha quadriculada. Aí, aqui, eu posso, por exemplo, colocar que cada quadrinho desse aqui representa 10 centímetros, tá? Não é obrigatório o quadradinho representar 1 centímetro, como na sua atividade do livro aqui, tá vendo que é 1 centímetro? Isso aqui é de acordo com o que você estabelecer. Aí, se cada quadradinho desse aqui mede 10 centímetros, quantos centímetros vai medir esse quarto? Vamos ver, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Então, ó, esse quarto aqui, eu sei que ele vai medir 150 centímetros, beleza? Se você fosse precisar de folhas para desenhar
né, uma medida real de 150 centímetros, você ia precisar com certeza de mais de uma folha. Absoluta, certo? Se cada folha aí, vamos supor, mede 50 centímetros, você ia precisar de, no mínimo, aí, ó, umas 3 folhas para poder fazer a medição. Agora, desse jeito aqui com a malha quadriculada, eu apenas precisei de uma folha e desenhei toda a casa. Beleza? É para isso que serve a malha quadriculada, tá bom? Então, olha, faça aí essa atividade no seu livro. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, tá bom? Para terminar a sua atividade, você pode mandar sua dúvida pelo WhatsApp para a prof e eu estarei pronta para poder tirar todas as suas dúvidas. E aí, quando você terminar a sua atividade, você, por favor, tire fotinha e mande para a prof para eu dar um joinha na sua atividade, que você fez atividade e aprendeu a mexer com a tal da malha quadriculada, tá bom? Meu querido, um super beijo no seu coração, minha querida. Nós encerramos então as aulas dessa segunda-feira por aqui, mas não se esqueça que amanhã, terça-feira, a gente volta com mais aprendizagens super legais, tá bom? A prof te espera até amanhã e tenha um restante de dia assim, ó, de muita alegria. Tchau!